Jesus, amém? Isaías 1 e o verso de número 19 e 20. Diz assim o texto: Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Feche seus olhos, fique aí com sua Bíblia aberta. Eterno Deus, nós te damos graças pela sua palavra, pedimos ao teu Espírito Santo que continue ministrando ao nosso coração. Fala conosco, Deus. Fala com as nossas vidas de maneira singular, que possamos receber do Senhor, que a tua palavra entre no nosso coração e transforme em nome de Jesus, e nós possamos colocar em prática o que estamos aprendendo e viver realmente uma vida melhor em ti. Leva toda a mente cativa a Cristo. E que o teu nome seja glorificado por tudo que aqui acontecer, em nome de Jesus. E aquele que crê e concorda, diga amém e amém, Jesus. Amém, queridos? Amados, o texto talvez é muito conhecido, principalmente o versículo 19. Muita gente fala desse texto, algumas pessoas até, como eu disse anteriormente, na hora da oferta, algumas pessoas usam, textos como esse, como um bordão. Alguns fazem até como um amuleto, para declarar uma coisa que acreditam de maneira veemente. Mas muitas vezes é o que nós sempre falamos aqui, do perigo de ler um texto sem conhecer o contexto. E o contexto não é apenas o versículo que vem anterior e o posterior, ele também é contexto, mas também é contexto a história que envolve. E muitas vezes num livro da Bíblia, onde nós lemos um trecho, principalmente livros que são históricos, normalmente você vai ter ali, vai ter que passear pelo menos em mais 2 livros. Por exemplo, se você pegar alguns textos de Isaías, você vai ter que passear por Reis e Crônicas, para você entender o que está sendo dito. Então não adianta pegar um texto, escrever bonitinho, fazer um comentário e achar que está tudo certo. Não, tem que ser uma coisa um pouquinho mais profunda. Amém, amados? Então, para a gente entender um pouquinho pelo menos do contexto que foi escrito esse livro de Isaías e o texto ao qual nós lemos. Isaías foi chamado para ser profeta com aproximadamente 25 anos. Ele vivia em Jerusalém. Como eu disse aqui no período do louvor, ele era primo do rei Uzias, então ele tinha sangue real, amém? Com isso nós podemos entender que era uma pessoa que tinha um ensino, mais avançado do que o povo numa totalidade, porque aqueles que faziam parte da realeza tinham uma provisão no que dizia respeito a ensino, cuidados e tudo mais. Então Isaías com certeza fazia parte disso. E o contexto que nós lemos aqui, querido, para nós entendermos, porque o texto de Isaías 6, que eu citei aqui até no período do louvor, acontece durante esse mesmo período aqui, amém? Mas é o momento onde ele entende o chamado dele como profeta do Senhor. O que vivia naquele momento o povo de Israel? A sociedade ali, na verdade, ela estava transtornada por conta do seu próprio pecado, dos seus próprios erros. Nós vemos aqui que sobre o reinado de Acás e Manassés, o povo cai para a idolatria, o povo se volta para a idolatria. Acás acaba restituindo os balins que tinham sido derrubados por outros reis. Eles voltaram então a fazer sacrifícios a deuses. Se estudarmos um pouquinho mais a fundo, Acás chega ao momento de oferecer em sacrifício seus próprios filhos. Ele queima seus próprios filhos em sacrifício a um deus pagão. Então, ou seja, Israel estava vivendo à distância de Deus. E ali o povo nesse momento vivia em reino dividido. Israel, reino norte, Judá, reino sul. E o reino norte pecou de uma maneira muito grande contra o Senhor. E o reino sul estava indo na mesma direção. Então no livro de Isaías, muitas vezes quando você vê a expressão o Israel, o profeta não está falando específico para o lado de cá ou para o lado de lá. Está falando para os dois. E se você pegar o capítulo 1 que você está aberto, volta um pouquinho no versículo 3. Diz assim, a partir do versículo 3. O boi reconhece o seu dono. E o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. A nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor e desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Por que continuarão sendo castigados? Porque insistem na revolta, a cabeça está toda ferida,
todo o coração está sofrendo. O texto, na verdade, do capítulo 1 de Isaías, deixa muito claro para todos nós que haviam poucos fiéis. E o povo estava errando e insistindo no erro. E com a insistência no erro, trazendo sobre ele mesmo as consequências. E o sofrimento era algo visível sobre todo o povo, porque Deus trazia também as consequências disso sobre ele. Então nós vemos que o povo de Israel neste momento era totalmente apóstata da fé, era totalmente rebelde, era totalmente corrupto no que diz respeito à vida espiritual. Os sacrifícios que eles ofereciam e as festas que eles praticavam, tentando manter tradições, eram rejeitadas por Deus. E no livro de Isaías eles são chamados ao arrependimento. Chamados ao arrependimento. O profeta confronta o povo para que eles acordem e venham então a se arrepender. Então é sobre este ponto que eu gostaria de falar com você nessa noite. Eu gostaria de falar com você sobre este tema, sobre querer e ouvir. Sobre querer e ouvir. Porque diz respeito a esse chamamento para viver aquilo que Deus tem de melhor, para experimentar aquilo que Deus tem para nós. O texto que nós lemos no começo, o versículo 19 e o verso 20, diz assim: se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas também Deus deixa muito claro: se você não quiser, versículo 20, mas se recusardes e forem rebeldes, serão devorados à espada. A boca do Senhor disse isso. Ou seja, Deus deixa muito claro que, olha, tem um caminho, mas vocês têm o direito de escolher aquilo que vocês querem. Então, querido, eu quero que você entenda que a primeira coisa que a Bíblia nos ensina, não só neste texto, mas em muitos textos, que Deus estabelece condições. Presta atenção, olha para o barbudo aqui. O amor de Deus é incondicional. As promessas e as bênçãos de Deus são condicionais. Você já me ouviu dizer isso inúmeras vezes. O amor de Deus, ele não impõe condições para nos amar. Ele nos ama apesar de quem nós somos. Ele nos ama apesar do que fazemos. Ele nos ama apesar das nossas escolhas. Ele nos ama se somos bons ou se somos maus. No entanto, para Ele cumprir aquilo que Ele quer em nossa vida, aí este cumprimento depende de nós estarmos dentro das condições. O texto de Isaías 1,19, se você prestar atenção, como ele começa trazendo clareza de condição. O que é a condição? É um aspecto excessivamente importante para que algo aconteça. É o que determina ou não a realização de alguma coisa. No termo jurídico, o presbiteriano não está aqui, mas vou aproveitar aqui o termo jurídico, seria a cláusula que estabelece a realização de uma situação ou de uma ação. Ou seja, algo que fala, olha, você pode fazer isso por quê? Ou você não pode fazer por quê? Ou você vai ter isso mediante a tal coisa. Você vai conquistar mediante tal que você está assumindo ali de forma contratual. Quem está me entendendo, diga amém. E o texto começa nessa condição. Pega aí o versículo 19. Começa com a palavra se. Essa palavra se, ela é condição. Este se aqui, querido, para você entender, é a conjunção subordinativa. Ou seja, ela expressa a subordinação à ação principal. Ela indica o quê? Hipótese ou condição para que algo venha a acontecer. Vou te dar alguns exemplos. Se chover, não vou. Você está impondo uma condição. Se chover, eu não vou ir. Por exemplo, se você tem um carro, por que você vai a pé? Agora aqui que a gente faz com as crianças. Se você comer tudo, você ganha sobremesa. Se você não comer, não ganha. Você está impondo uma condição. Um dos textos mais conhecidos sobre uma condição que Deus estabelece, 2 Crônicas 7, verso 14, diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra, ou sararei a sua terra, conforme a versão que você tem aí. Então é muito claro, queridos, aqui que é da imagem de dois caminhos. E Deus está deixando claro assim, ó, esse caminho aqui tem isso aqui, esse outro tem esse. E o texto praticamente fala de um caminho que vale a pena. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor
dessa terra. Porém, o texto também deixa claro que é a gente que escolhe, porque no versículo 20, ele fala do outro caminho. Então a escolha sempre cai em cima de nós. Da mesma forma que a escolha compete a nós, as consequências da escolha também virão sobre nós. Quem está me entendendo, diga amém. Para você entender, um texto muito conhecido e usado inclusive em evangelismo, e todo mundo sabe de cor, desde pequenininho, ensinado na escola das crianças, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, incondicional, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, condição, tenha vida eterna. A condição para ter vida eterna é crer no seu Filho, que foi enviado por Ele, que morreu na cruz. Ou seja, a condição aqui é crer. Em 1 Coríntios 4, o apóstolo Paulo diz assim, quando ele fala da condição de apóstolo, daquele que exerce o apostolado, fala assim, que os homens nos considerem, pois, como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Presta atenção no versículo 2. Ora, além disso, o que se requer, ou seja, a condição nos despenseiros, a condição que se requer dos despenseiros é que eles sejam encontrados fiéis. Qual que é a condição? Fidelidade. Para ser apóstolo, para ser um obreiro, para ser aquele que é o despenseiro do Senhor, tem que ser encontrado fiel. Ou seja, a fidelidade é uma condição. Quem está me entendendo, diga amém. Então, querido, eu quero que você entenda e guarde isso no seu coração. Uma frase by pastor Sandro. A condição é a escada para chegar no objetivo. Você pode repetir isso? A condição é a escada para chegar no objetivo. O que eu quero que você entenda aqui, querido? Eu quero que você visualize. A escada, ela tem degraus. A escada é a condição. A escada, ela começa aqui e nos leva para o andar de cima. Quem está me entendendo, diga amém. Quem vai lá no mezaninho trabalhar com o som, tem que subir a escada. A escada está lá. Mas para subir, tem que subir um degrau de cada vez. Se tentar subir além de um, pode cair para trás, tem que começar tudo de novo. Então, querido, isso nos ensina que não tem atalhos com Deus. O que tem com Deus é o fato de você poder escolher, e quando você escolhe, você tem o caminho certo, não o atalho certo. O caminho certo. E o caminho às vezes é longo, mas é um caminho que vale a pena. Quem entende isso, diga amém. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda, que Deus trabalha nos trazendo condições. Ele nos deu condições claras e possíveis de alcançar o que Ele tem de melhor para nós. Aí, depois de entender isso, eu vou subir o primeiro degrau, para poder subir depois o segundo, o terceiro, o quarto, por diante. E esse primeiro degrau, que é o mais importante, qual que é? A disposição. O texto começa, se quiserdes. Esse quiserdes é importante, porque esse quiserdes, o querer, está dentro desse ponto, da disposição. No hebraico, a palavra usada aqui, querido, significa estar disposto, consentir, conceder, aceitar. É você aceitar a condição que Deus está estabelecendo. Ou seja, você não vai ter como negociar com Deus. Deus, o Senhor está falando isso, mas eu acho que deveria ser assim. Ou eu acho que deveria ser assado. Senhor, o Senhor está falando isso, mas para mim é mais fácil fazer dessa forma. Não, queridos. Deus estabelece um caminho que é aquele e pronto, querido. Presta atenção. Eu tenho que ter a disposição para caminhar dentro dessas condições que Deus estabeleceu. Presta atenção numa coisa que eu quero que você entenda. Deus não nos obriga a nada. Olhe para mim. Deus não nos obriga a nada. O que Ele faz é se revelar. Ele se revela a nós. Ele mostra quem Ele é. A partir do momento que vemos quem Ele é, passamos então a compreender o que Ele quer. O que Ele espera de nós? Que nós tenhamos um coração disposto. Um coração pronto a fazer aquilo que tantos homens fizeram. Cumprir a sua vontade. Um coração semelhante talvez ao profeta Isaías, que deu a sua própria vida para que a palavra fosse pregada. Um coração talvez como o de João, que levou toda a sua vida pregando o Evangelho, e mesmo quando estava esquecido na ilha de Patmos, ainda escreveu o Apocalipse.
Talvez homens como o apóstolo Paulo, que levou o evangelho até o fim da sua vida, podendo expressar no final dela, o que ele diz em 2 Timóteo 4,7, combati o bom combate, cumpri a carreira e guardei a fé. Quando ele olha para trás, eu falei, caminhei direito, fiz o que tinha que fazer, estou pronto agora para subir para o andar de cima. Talvez como Pedro, que leva a sua vida, errou, mas se reergueu, voltou para o lugar onde tinha que voltar e recomeçou. Ele tinha até tentado voltar a fazer o que fazia antes, quando não conhecia Jesus, mas lá na praia, no seu encontro com Jesus, ele falou, Senhor, eu não te amo como o Senhor que espera que eu te amasse. Mas Jesus fala para ele na terceira vez, eu aceito esse amor que você tem, apacenta as minhas ovelhas. Você está entendendo, amados? Então, é interessante porque tem esse ponto do querer. O querer é o primeiro degrau, eu tenho que querer, é uma compreensão, querido, daquilo que é minha responsabilidade. Querido, quando eu compreendo que esse querer está entrelaçado com a disposição, eu entendo que eu tenho responsabilidade. Eu entendo que eu tenho que manter uma disciplina para alcançar isso. Eu entendo que eu tenho que ter um compromisso. Muitas pessoas abandonam o barco e o barco nem afundou. É porque teve vento, teve raio, teve trovão. E de repente mergulham no mar pensando que vão se salvar e podem morrer afogadas. Era melhor ter ficado dentro do barco. Há uma canção de criança bem antiga que diz, com Cristo no barco, tudo vai muito bem e passa o temporal. Ou seja, não está dizendo que você está isento de enfrentar temporais. Vão acontecer. Mas se Cristo estiver no seu barco, querido, vai passar em nome de Jesus. Quem está me entendendo, diga amém. Paulo vê, querido, esse querer, esse compromisso, essa responsabilidade na igreja de Filipos. Em Filipenses 2, verso 12, se você quiser anotar, diz assim, assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, Paulo falando da igreja, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Aí ele diz, ponham em ação a salvação de vocês com temor e temor. É muito claro que na igreja de Filipos havia cristãos com disposição de agradar a Deus. Não era só agradar a Paulo, não era aquela coisa na presença de Paulo, bater nas costas e falar, olha assim, tal, e Paulo, como você é legal, bacana. Não, Paulo não estava mais presente, não tinha os olhos de Paulo ali, mas tinha os olhos do Senhor. E as atitudes daquela igreja mostravam uma igreja que estava tentando e se esforçando para caminhar dentro dos princípios que agradavam a Deus. Quem está me entendendo, diga amém. E quando nós entendemos que eu tenho que querer, eu passo a alinhar o meu querer ao querer de Deus, aí eu saio do campo da teoria, do campo apenas da vontade, e começo a entrar no campo da prática. Eu subo mais um degrau, eu vou para o campo da prática. Porque diz assim, se quiserdes e ouvirdes. Esse ouvirdes no hebraico, a palavra shamaí, significa ouvir, escutar e obedecer. Prestar atenção ou dar atenção àquilo que deve ser considerado, àquilo que deve ser obedecido. Então você vê que não tem meio termo, é apenas um lado. Quem está me entendendo, diga amém. Para você entender isso, eu gostaria que você abrisse comigo no livro de Salmos, porque o salmista, ele dá na verdade uma aula quando ele escreve o Salmo de número 15, falando a respeito da vida prática daquele que se diz servo do Deus Altíssimo. Como aqui ainda no Antigo Testamento não é Jesus, é o próprio Deus, mas trazendo para os nossos dias. E o texto que eu vou ler aqui na versão da Nova Tradução Linguagem de hoje, porque fica bem claro. Diz assim, o Salmo 15, porque ele está falando na forma prática. O maior problema da igreja hoje, presta atenção comigo, e eu digo assim, igreja de Cristo na terra, é uma igreja que fala muito. Uma igreja que fala muito e faz pouco. Uma igreja que fala de santidade, mas vive em pecado. Uma igreja que fala de vida com Deus, mas não investe nem um pouquinho de tempo nele. Uma vida que fala de fidelidade, mas vive de maneira infiel. Uma vida que fala de conduta, mas vive longe daquele que alinha a conduta. Uma igreja que tem estado em muitos lugares cheia e abarrotada de pessoas vazias, que não têm tido uma vida com Deus. Por isso que a palavra de Deus ela é muito dura nesse aspecto. Fala que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E isso tem que gerar um temor em nós, amado.
Tem que gerar, não sei se no seu coração gera, no meu gera. De falar, Senhor, eu preciso. E o Salmo 15, presta atenção, leia comigo. Eu vou ler ele inteiro. Diz assim: ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no teu templo? Quem pode viver no seu santo monte? Ele começa perguntando. Aí presta atenção a partir do versículo 12. Só tem esse direito aquele que vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro no que diz. Ele não fala mal dos outros e não prejudica os seus amigos, e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, mas trata com respeito aqueles que o temem. Ele cumpre o que promete, mesmo com prejuízo para ele mesmo. Empresta sem cobrar juros, e não aceita suborno para ser testemunha contra uma pessoa inocente. Aquele que age assim sempre estará seguro. Quem está me entendendo, diga amém. Preciso explicar? Não, né? Acho que é autoexplicativo. O que eu quero que você entenda, que a fé cristã, querido, não é para encher a nossa mente de conceitos, mas é para ela ser demonstrada de forma prática. Se a nossa vida cristã é só blá, 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 ela não vale nada. Se a nossa vida cristã é só os domingos no culto, não vale nada. A nossa vida cristã tem que ser todos os dias, em todos os lugares, você tem que ser cristão. O pecado chega à sua porta e você tem que ser firme para dizer não, mesmo que você queira, mesmo que você deseje. Eu achei muito interessante esses dias em casa. A pastora Aline, ela recebeu lá um bolo de chocolate maravilhoso, foi até a Vanesca, né? Gálatas 6,6, ô glória. Levou um bolo de chocolate, assim, aquele bolo de chocolate que você olha assim, você come com os olhos. Amor, você quer? Quero. Você gosta? Gosto. Você vai comer? Não. Por que não? Você não gosta? Você não quer? Não, mas eu estou lutando para perder peso. Estou lutando para comer doce. Eu coloquei uma regra, uma disciplina, e tem hora que eu estou sendo até chato nisso, mas para manter. A Bianca está aqui de prova. E bate. Eu falei, se divirta, tenho certeza que está uma delícia, porque está lindo. E elas comiam assim. Né? Comi uma colherzinha assim para experimentar, que eu falei assim, eu vou comer para a Vanessa não ficar triste, né? Não ficar triste não, né, filha? Mas você está entendendo, amados? Eu comi um pedacinho do bolo, mas o pecado você não pode experimentar nem um pedacinho. Entendeu, amados? Porque vai bater na nossa porta. Vai aparecer negócio na sua vida profissional te oferecendo vantagens. Desviar alguma coisa da empresa. Pegar alguma coisa ali que te dá uma vantagem. Só isso aqui todo mundo faz, porque você não faz também. O pecado vai bater na sua porta na área sexual. Na hora que você está lá estudando uma coisa no computador, de repente vem um bannerzinho de uma coisa que chama a atenção dos seus olhos, você se sente tentado a clicar. Aí você tem que falar não. Tem que se esforçar para dizer não. Pastor, é fácil? Lógico que não é, crente. Por isso que a gente fala tanto de vigiar, de orar, de buscar, de se derramar, se encher de Deus, porque não é fácil. Porque o nosso corpo, a nossa vontade humana, ela vai numa inclinação que nos leva para o mal. Só que o pecado nos faz ficar longe de Deus. O pecado nos separa de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então eu tenho que vigiar, eu tenho que prestar atenção, porque vai bater na minha porta. Como eu posso chamar a Cristo de Senhor? Como eu posso dizer que Deus é meu Deus, se eu ouço o que Ele diz, mas eu não faço o que Ele diz? Lá em Lucas capítulo 6, verso 46, uma multidão chamava a Jesus de Senhor. Uma multidão. E o próprio Senhor Jesus disse, vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu digo. Que relacionamento é esse? Se quiseres e ouvirdes, eu tenho que aceitar, por mais que eu não goste, por mais que não seja o que eu quero no meu íntimo, porque quando você se sente tentado, o que você quer é cair na tentação. Sim ou não? Na hora que eu vi aquele bolão, minha vontade era cair de boca no bolo, comer tudo, só eu. Cortar um pedacinho para cada um e falar, deixa o resto comigo. Você está entendendo a analogia, queridos?
Assim é a tentação, você tem vontade de cair de boca, se lambuzar com o pecado. A questão, querido, na quinta-feira a pastora disse uma frase aqui, que eu estava ali fora atendendo o rapaz da vigilância, e eu vi lá fora a frase e me trouxe algo assim de temor no coração. Ela disse assim: quando você aceita o pecado, você rejeita a graça. Aquilo me deu um temor no coração. Eu estava lá fora atendendo o rapaz da vigilância na hora. Quando nós aceitamos o pecado, nós rejeitamos a graça. Porque Jesus inaugurou a graça para nos fazer livres do pecado. Livres do pecado. Querido, é algo assim que tem que trazer temor no nosso coração. A nossa vida, querido, ela deve ser pautada o quê? Pela integridade, pela prática da justiça e pela obediência. Então, se tudo na vida é uma escolha, querido, pelo amor de Deus, escolha viver uma vida que agrada a Deus. Escolha construir uma história que glorifica o nome do Senhor. Aí, querido, nós vamos chegar no final da escada, que é ver o resultado. O final do texto diz assim: se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Querido, tem algo tremendo aqui, porque quando a gente vê aqui, comereis o melhor dessa terra, na versão da Nova Tradução, linguagem de hoje, diz assim: comereis o bem dessa terra. O texto fala de terra porque a agricultura era o meio de vida daquela geração. Havia uma necessidade da terra dar fruto. Quando a terra não dava fruto, era triste, não tinha de onde tirar. Nós temos inúmeros textos de tempo de grande seca, onde a terra não produzia, e quando a terra não produzia, não vinha o alimento, não tinha a provisão, e tinha o sofrimento junto dele, consequentemente trazia a morte. Por isso que Deus aqui fala: comereis o melhor desta terra. E aqui, querido, comereis no hebraico é literalmente comer, devorar, se saciar daquilo que a terra produz. Mas quando fala o melhor, comereis o melhor, a palavra hebraica, que eu não vou me arriscar a dizer ela aqui, porque eu nunca havia visto ela, né? Não tive tempo de falar com o meu professor de hebraico, o bispo Aguinaldo, mas a palavra, ela significa bens, coisas boas, bondade e propriedade. Comereis o melhor dessa terra, ou seja, você viverá do fruto. Esse fruto que é alcançar bens, viver coisas boas, desfrutar da bondade de Deus sobre a sua vida, alcançar propriedade, que era o que nós víamos na vida daqueles homens, de maneira prática, de homens que entenderam a condição que Deus determinou, de homens que escolheram obedecer a Deus, de homens que passaram então a colocar aquilo que eles colocaram na vontade de maneira prática e viveram o resultado. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 26. Gênesis capítulo 26, rapidinho. Prometo que já estou acabando. Quem está recebendo de Deus, diga amém. Gênesis 26 é um chacoalhão para todos nós, o que a palavra diz aqui. Porque Isaac, ele vive um momento de escassez, ele vive essa provisão de Deus. Olha o texto, a partir do verso 1. Naquela região houve na época uma falta de alimentos, ou uma grande seca, conforme a versão, como tinha acontecido antes no tempo de Abraão. Por isso Isaac foi até a cidade de Gerar, onde vivia Abimeleque, o rei dos filisteus. Presta atenção no versículo 2. Ali o Senhor Deus apareceu a Isaac e disse: não vá para o Egito, e fique na terra que eu vou lhe mostrar. É a condição. É a condição. Você viu que Deus coloca a condição antes de falar do que vai gerar de resultado. Porque a fé, ela não está baseada naquilo que eu vejo. E nem mesmo, querido, aquilo que eu acho. Mas a certeza é que Deus vai cuidar de mim. E Deus fala com ele assim, ó, não vai para lá, fica onde eu te disser. É como se Deus estivesse falando assim: aonde eu te disser é o caminho, é o lugar onde você vai desfrutar daquilo que eu tenho para você. Vamos continuar. Ele diz assim: não vá para o Egito, fique na terra em que eu vou lhe mostrar. Versículo 3. Porque por enquanto fique morando neste lugar, e eu estarei com você e o abençoarei. Darei aos seus descendentes todas estas terras, o melhor. Darei aos seus descendentes todas estas terras, e assim cumprirei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Presta atenção. Quando a tua geração
é uma geração fiel a Deus, a tua posteridade é abençoada. Há bênçãos que são geracionais. Se você não viveu isso na sua vida, a partir de hoje quebre, a partir de você seja bênção, e as gerações posteriores, seus filhos e os filhos de seus filhos, desfrutarão da bênção do Senhor, amém? E diz assim o versículo 4: farei com que seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas do céu, e lhes darei todas estas terras por meio dos teus descendentes. Eu abençoarei também todas as nações do mundo, pois a Abraão, olha o segredo, me obedeceu e cumpriu as minhas ordens, alinhou sua vontade à minha, colocou em prática, e os meus mandamentos, e as minhas leis, e os meus ensinamentos. Deus deu a condição, Deus mostrou a escada, ele teve que galgar os degraus, cada degrau foi vencido. Olha o resultado no versículo 12. Naquele mesmo ano, Isaac fez plantações ali, e colheu 100 vezes mais do que semeou, porque o Senhor o abençoou. Então, para concluir, querido, eu concluo aonde nós começamos, com aquilo que Deus propõe ao povo, e propõe para mim e para você. Se você quiser e ouvir, você comerá o melhor dessa terra. Se você quiser e se você ouvir, você comerá o melhor dessa terra. Eu quero só te lembrar, a escolha continua com você. A escolha ainda é sua. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Espero que o Espírito Santo tenha ministrado ao seu coração. Tem hora, amados, que a gente tem que olhar para aquilo que Deus tem ministrado. Como aconteceu lá naquele reino, que Uzias teve que morrer para as coisas começarem a mudar. Tem muita coisa no nosso coração que tem que morrer para o Senhor reinar. Uzias ocupava um trono. Mas Deus revelou a Isaías um Deus todo-poderoso que estava sentado no trono. Ele disse: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Eu quero que você entenda e ouça a minha voz com seus olhos fechados. O que tem reinado no seu coração? O que tem ocupado o lugar no trono do seu coração? O que tem ocupado lugar no seu coração, querido? Quais as paixões que ainda têm estado presentes no seu coração? O que tem roubado você de Deus? O que tem mexido com a sua vida? O filho pródigo só se tocou quando ele estava desejando comer a comida dos porcos. Nós não precisamos chegar até esse ponto, querido. Há um caminho para viver aquilo que Deus tem de melhor para nós. Há um caminho que nós temos para chegar até aquilo que Deus tem de melhor para nós. Há um caminho à nossa disposição. Deus chamou aquela nação para o arrependimento. Deus não queria que eles viessem a sofrer a consequência do seu pecado. Infelizmente eles não deram ouvidos à voz de Deus, viveram o cativeiro, ficaram escravos de outros povos, viveram os açoites das suas próprias decisões. Muitos não resistiram e ficaram pelo caminho. Gerações foram vencidas pelo seu próprio fracasso. Mas houve um tempo onde Deus, pela sua misericórdia, trouxe um caminho para a restauração, querido. E eu quero dizer para cada um de nós essa noite, que esta noite é uma noite onde Deus está mostrando um caminho para a restauração. É uma noite onde Deus está nos chamando para uma posição de arrependimento.
para uma decisão pelo caminho que Deus estabelece, dando o braço a torcer da minha vontade, do meu querer, tirando do trono do meu coração aquilo que o Senhor não aceita e não quer. O texto no começo do livro de Isaías foi muito claro: o povo tinha rejeitado, não estava dando ouvidos à voz de Deus. E nessa noite uma pergunta que nós temos que fazer para o nosso coração é realmente isso: Deus, será que eu não tenho dado ouvido à sua voz? Será que eu tenho insistido num caminho que eu escolhi, não quero entender, eu não quero dar o braço a torcer a respeito disso? Desperta, querido. Desperta. 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 Em Amós 4, verso número 12, a palavra diz: para Israel se preparar para encontrar com Deus. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com seu Senhor. O texto fala a respeito de um tempo que está iminente. Talvez você não tenha prestado atenção, mas o tempo para a volta de Cristo está iminente. O tempo para as decisões tem se encurtado cada vez mais. E como eu disse no início da palavra, talvez você não perceba, mas aquilo que nós decidimos hoje aqui influencia naquilo que nós viveremos na eternidade. Mas não só na eternidade, influencia naquilo que estamos vivendo hoje e nesta vida. E o texto diz para cada um de nós: se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se não quiserdes e permanecerdes rebeldes, serei devorados à espada. A boca do Senhor disse isso. Que aí no seu coração, querido, você possa tomar uma decisão. Aí no seu coração você possa tomar uma decisão. Dá um sol para mim. Uma chance igual a esta, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar no meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, Santo Espírito. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Aleluia. Espírito Santo, quebranta os corações aqui. Faz a sua palavra, Deus, gerar efeito, transformação. Aleluia. Uma chance igual a esta. Se coloca de pé, querido. Talvez eu não tenha mais. Quero estar em sua doce presença. Aleluia.
doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Com seus olhos fechados, querido, só você e Deus. Você entendeu o que o Espírito Santo te falou? Você entendeu em nome de Jesus? Aí no seu lugar, só você e Deus. Se você entendeu, você tem que fazer agora uma escolha, que também é entre você e Deus, de ouvi-lo, de escolher o caminho que Ele está considerando a você, ou não. A escolha é minha, a escolha é sua. Se você quiser ouvir, se você quer ouvir, dar ouvidos à voz dEle, se você quer viver isso que Ele tem de melhor para você, querido, aí no seu lugar, toda a igreja com os olhos fechados, apenas levante sua mão. Eu quero orar por você. Apenas levante sua mão. Senhor Deus, eu oro por cada uma dessas pessoas que levantaram as mãos, ó Pai. Senhor, o Senhor conhece as nossas limitações, as nossas falhas e fracassos. Te agradecemos pelo seu amor, que mesmo assim nos envolve. Mas diante do Senhor, nós também estamos tomando uma posição de colocar a nossa vida em ordem, de endireitar os nossos caminhos. Como o filho pródigo entendeu quando caiu a ficha e ele falou: eu vou voltar, vou ter com meu pai. Senhor, nós estamos tomando uma decisão de voltar aos seus caminhos, de caminhar dentro da sua vontade e do seu querer. Espírito Santo, fortalece a cada um destes que estão com as mãos levantadas para caminhar neste caminho, para fazer aquilo que é certo, apesar das suas vontades, fazer aquilo que é correto, apesar dos seus desejos, fazer aquilo que agrada ao Senhor, apesar daquilo que eu acho. Senhor, nós estamos colocando a nossa vontade debaixo da sua, para viver a sua vontade em nós. Estamos entregando os nossos sonhos nessa noite, os nossos planos, para viver os teus sonhos, os teus planos para nós. Espírito Santo, cura as feridas do nosso coração, cura as mágoas, cura as angústias, nos dá a coragem que precisamos para tomar as decisões a partir de agora. Senhor, eu sei que nenhuma oração de uma mãe e de um pai por um filho foi em vão, porque esses estão aqui, como foi para mim. Senhor, eu sei o valor da oração de cada mãe e de cada pai por esses. Eu sei o valor da oração de cada amigo. Eu sei do valor de oração de cada líder por estes que estão aqui, estão acompanhando de forma online. E da mesma forma que estes estão de mãos levantadas aqui, aqueles que também estão na casa agora com as mãos levantadas em lágrimas, chorando aos teus pés, eu peço, Senhor, que o Senhor fortaleça tanto a estes como aqueles, para que a partir de agora as suas decisões serão baseadas na sua vontade, que a casa seja colocada em ordem. Pai amado, que se cumpra na vida deles aquilo que Ageu escreveu, que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, que a sua glória resplandeça na vida desses que creem. Se a tua glória resplandeça na vida destes que entenderam as condições que o Senhor estabeleceu, que entenderam a escada que leva até as promessas, que alinham a partir de hoje a sua vontade e começam a partir de hoje em colocar em prática aquilo que o Senhor determinou. Que em nome de Jesus a vida deles, Senhor, seja testemunho do seu agir, da sua glória, da manifestação do seu poder. Que a vida deles seja testemunho do cumprimento da sua promessa. Que a vida de cada um deles, ó Pai amado, seja luz, será sal, para que as pessoas conheçam a Ti, para que vidas se acheguem a Ti, e que realmente eles experimentem e vivam e desfrutem do melhor dessa terra, em nome de Jesus. Se você crê, aplauda e glorifica Ele, aleluia. Oh!